Nesta videoaula vamos desenhar os pilares esquerdos e a primeira viga para um galpão agropecuário no Friquense. Bem, vamos fazer uma breve descrição sobre os elementos que vamos desenhar. Neste caso, o pilar esquerdo não tem muito segredo. O procedimento será análogo ao aplicado no pilar direito, como fizemos na videoaula anterior, apenas o comprimento que é um pouco maior. No caso da viga, já temos outros detalhes, um corpo inclinado, e então temos que fazer alguns ajustes, uns pequenos cálculos. Neste caso, o ângulo foi calculado como sendo a relação entre os catetos formados por esse triângulo retângulo. Reparem que a viga deve encostar aqui nesse ponto com o pilar esquerdo e nesse ponto com o pilar direito. Todas as vigas serão assim. E então, essa distância corresponde aos 7 metros entre os pilares, mais a largura deste pilar esquerdo. Então, portanto, será a base desse retângulo, ou cateto adjacente, digamos assim, de 7.150 milímetros. Já o cateto oposto será formado pela diferença entre os 6 metros de comprimento, de altura desse pilar esquerdo, menos os 4. Então, aqui tem essa relação, 2.000 milímetros dividido por a base de 7.150, dá esse valor, calculamos a arco tangente e obtemos como resultado esse valor do ângulo. Bem, esse pedacinho que temos aqui seria uma restrição para localizar o vértice inferior esquerdo da viga. Vamos situar esse vértice no eixo vertical, ou seja, que a distância horizontal em relação à origem será 0 e a distância vertical em relação à origem será de 6.238. Este pedacinho daqui seria por essa relação também da tangente, o ângulo continua sendo o mesmo, está entre paralelas, e então seriam alternos internos, e vamos a ver estas duas linhas paralelas, esta base vermelha com esse pedacinho aqui, são linhas paralelas, e essa seria a mesma linha, portanto, formando-se ângulos alternos internos de igual valor, e por isso podemos aplicar a tangente, e calculamos aqui o valor aproximado em milímetros, ou seja, muito próximo de 238, e essa seria a altura vertical desse vértice. O comprimento também, neste caso, utilizamos a relação de cosseno. Reparem que essa seria como a hipotenusa. E a base seria os 9 metros de largura do piso, que já falamos na videoaula anterior. Reparem, a suma de todos esses valores equivale à largura total do piso, que seria de 9 metros ou 9.000 milímetros. E aqui seria a hipotenusa desse triângulo retângulo, e esse seria o ângulo. Então, por meio da função cosseno, calculamos que aproximadamente a viga deve ter em torno de 9.346 milímetros. Então, feito isso, um breve resumo com as principais dimensões e características da viga, tais como as medidas, a inclinação e a posição em relação à origem. Esse é um breve resumo. Então, vamos de imediato ao desenho. Bom, tínhamos parado nessa parte aqui, os 6 pilares. Eu poderia desenhar mais um pilar, utilizando aqui mais um corpo, só que eu vou aplicar outra técnica, para não misturar esses corpos. Eu chamei um novo arquivo, vou chamar de teste, certo? E vamos começar todo zerado. Repare que não tem nenhuma tarefa, não tem nada. Vamos a Parts Design, já depois nesse outro arquivo, criar o corpo, aí seguimos a mesma sequência, esboço, selecionamos o plano, ok, e vamos desenhar o pilar. Bem, como é costume, pegamos um retângulo simples,
E vamos a restringir agora as dimensões e a sua posição, começando pela menor dimensão, horizontal, nesse caso, seria a espessura de 150 milímetros. Visualizar tudo com a lupa. Vamos para a altura, 6.000 milímetros, ou seja, 6 metros. Isso. E, ok, vamos na lupinha, centralizar tudo. Vamos aproximar ele da origem. Vamos colocar aqui, vamos fazer coincidir o vértice inferior esquerdo com a origem. Vamos separar aqui a distância. Então, esse vértice inferior esquerdo, marcamos ele, marcamos a origem e fazemos a coincidência. Então, restringe coincidência. Pronto. Fechamos o esboço e vamos a encher, ou seja, pad. Nesse caso, o pad seria a largura ao pilar, como é de seção quadrada, é de 150 milímetros. Ok. Visualizar tudo. Vamos aqui dar uma olhada aqui no arquivo. Bem, visualizar tudo. Aí está nosso pilar esquerdo, o primeiro que vamos fazer. E agora vamos a deslocar ele para o arquivo anterior, junto com os outros pilares. Então vejam bem, eu arrastei ele para o arquivo superior. E está ele aí tranquilo, sem interferência das demais peças. Agora simplesmente eu apago esse arquivo auxiliar de teste. Pode ter deixado sem nome também, descarte, ou seja, descartar tudo. E continuamos agora com nossos elementos. Bem, lembrando que o pilar deve ser deslocado para a direita, ou seja, no sentido do eixo X, 850 milímetros, e 1 metro para frente, em sentido negativo. Observem aqui o eixo Y, negativo. Ele está apontando para o fundo da tela e eu preciso trazer ele para frente. Então, 850 milímetros positivos no eixo X e menos 1000 milímetros no eixo Y. E pronto, já temos o nosso primeiro pilar, ok? Aí está ele. Bem, agora eu não vou passar trabalho fazendo nós outros, vamos utilizar a ferramenta de clone. Eu vou criar mais 5 clones, representando os restantes pilares, e depois deslocamos eles para a posição certa por meio da aba editar e posição. Bem, vamos começar pelo... Reparem que os 6 pilares estão na mesma posição neste momento. Esse segundo seria o segundo pilar esquerdo, e eu vou trazer ele no sentido negativo 4 metros para frente. Então vamos a editar, posição, menos 4.000 milímetros, ok? Aí está ele. O mesmo fazemos com os restantes pilares, já vou renomeando ele simultaneamente. Então, pilar número 3, editar, posição, agora seria menos 8, reparem que sempre é a partir de onde está ele, menos 8.000, ok? Vamos para o quarto, pilar esquerdo, número 4. Vamos, agora seria 4, 8 seria menos 12.000. Então, menos 12.000 milímetros, ok? Pilar número 5. Neste caso seria menos 16, então editar, posição, menos 16.000 milímetros, ou seja, 16 metros. E por fim, o último pilar que estaria a menos 20 metros. Então, pilar E6, esquerdo 6, aba editar, posição, eixo Y, menos 20.000. Aí estão os 6 pilares esquerdos, ok? Está tudo pronto.
Vamos ver as vistas agora. A vista frontal, repare na diferença de nível. A vista superior, repare, estão todos certinho, na mesma distância. E a vista lateral, direita, reparem aqui como aparece o toquinho que está acima do menorzinho, pois tem 6 metros. E vamos aplicar a mesma técnica, vamos criar um novo arquivo agora para a viga. Então, eu vou chamar esse arquivo de teste também. Ou podem deixar sem nome, depois vamos apagar ele. Bem, reparem que agora está o corpo que já criamos, estamos na aba de Part Design. Então, automaticamente, cria o corpo, cria o esboço. Na sequência, selecionamos o plano, que é muito importante esse plano. Então, continuamos com o mesmo plano. Agora não será retângulo, agora é polilinha, porque está inclinado. Agora a técnica é diferente. Por isso que eu dividi em 2 videoaulas, aliás, 3, porque aí vamos ter mais detalhes. Reparem que não devem restringir nenhum tipo de, ou seja, nem colocar horizontal, nem vertical, nada. Façam o mais, digamos, aleatório possível, desde que coincida o primeiro e o último ponto, isso sim. Então, essas duas, eu vou restringir de paralelas, tem que ser paralelas. E também eu vou restringir elas como sendo iguais, ou seja, tem que ter a mesma dimensão. Então, iguais. E agora também vou criar uma restrição de perpendicularidades entre as duas. Pronto. E agora, obviamente, faltam 5 graus de liberdade. A posição e as respectivas. Como está inclinado, tem mais 1 grau de liberdade, que seria a inclinação. Precisamente eu vou começar pela inclinação. Então, reparem que tudo está muito livre. Então, vou restringir aqui, marco a linha, o eixo, e entre esses dois vamos marcar aqui o ângulo de 15,63 graus. Então reparem que já restringi a inclinação da viga, muito importante. Esse vértice, como eu tinha falado, eu vou restringir ele agora na distância horizontal de 0, porque eu quero ele no eixo Z, então, portanto, 0. E também vou restringir ele em relação à origem, na altura de 6.238, lembrem, a tabelinha. E depois definimos as dimensões. Então, nesse caso, a altura vai ser de 6.238 milímetros, lembrando aquele pedacinho a mais. Visualizar tudo. Bem, aqui se alterou um pouco a forma, porque está muito grande, está muito desproporcional, mas a gente recupera. Bem, já está tudo restringido, faltam 2 graus de liberdade, precisamente essa dimensão. Agora seria inclinada, cuidado aí, não pode ser nem vertical nem horizontal, simplesmente inclinada. 160, que é a altura da viga, 160 milímetros, 16 centímetros. E, por fim, o comprimento da viga, de 9.000, lembrem da tabelinha, 9.346, cuidado aí, ou colocam vírgula e deixam metro, ou colocam em milímetros, colocam os 9.000. Fechamos, já está tudo verde. E vamos encher seria a espessura da viga, que é de 80 milímetros. Então, ok. E reparem que não está, apareceu, simplesmente visualizar tudo. Então reparem agora esse corpo, que é essa viga, e eu vou arrastar e levo para o arquivo de cima, onde está tudo, e aí estão todas as peças, os 12 pilares, o piso e ainda essa primeira viga. Então agora simplesmente apago, fecho o documento, descarto e fico com todos os elementos em um único arquivo. É muito importante. Agora vou renomear ele e chamar de viga
01, simplesmente viga 1, tanto faz, é a nossa primeira viga. E aqui estão todas as vistas. Reparem que aqui teve um pequeno problema. Eu vou explicar para vocês. Bem, reparem que a viga está deslocada. Essa seria a vista frontal. Certo? A vista frontal. Simplesmente, agora eu vou renomear o arquivo. Como eu vou fazer a tela, a videoaula 15, eu vou colocar aqui ilustrativo da 13 a 15. Ainda vou fazer mais uma para esclarecer melhor aqui o que vai acontecer com essas vigas, com os entalhes principalmente. Então, salvamos tudo. Vamos deixar aqui no isométrico. Vamos enxergar tudo. Reparem, vamos no próximo videoaula vamos corrigir essa posição. E vamos fazer por meio do clone, vamos fazer as restantes vigas. Pessoal, reparem que a viga ela ficou um pouco abaixo onde eu pensava. Mas na próxima videoaula eu vou explicar e ainda corrigir. Inclusive foi bom ter acontecido isso, para que vocês vejam que eu posso corrigir qualquer elemento que está aqui presentes e automaticamente ele faz as correções no restante, se tem necessidade. Ou seja, eu não preciso repetir todo o trabalho para corrigir uma peça, por exemplo. É importante que fique claro. Então tenho que subir um pouco mais essa viga, eu sei onde está o erro, mas agora não adianta tratar esse assunto. Eu vou parar por aqui. Na próxima videoaula vamos corrigir essa primeira viga e a partir dela vamos fazer os clones e vamos fazer os entalhes. Bom, isso é o que eu tinha para vocês. Um pouco mais longa essa videoaula. Muito obrigado e até a próxima videoaula.